Eu cumprimento a todos os irmãos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com os irmãos? Como que os irmãos estão? Tudo bem? Como que você está? Que Deus venha abençoar a sua vida. Novamente eu estou aqui para ministrar uma palavra para o teu coração. Mensagem essa que cura, liberta e salva. E a mensagem da qual o Senhor vai falar conosco fica em Salmo 40, que diz assim, Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Amém, meus amados irmãos? Essa é a mensagem da qual Deus quer falar com você. É a mensagem aqui da espera. A mensagem que o Senhor quer falar nesse vídeo é a mensagem de nós esperarmos no tempo do Senhor, na hora do Senhor, no agir do Senhor. Porque na maioria das vezes, meus amados irmãos, o tempo da espera é difícil. O tempo da espera ali, tem pessoas que elas não conseguem esperar. Elas são ansiosas. Elas começam a clamar ao Senhor e quer que Deus responda elas imediatamente. Elas começam a entrar em propósito de oração, de campanhas e quer que logo Deus venha imediato com as suas respostas. E aprenda uma coisa, que nós, como servo do Senhor, temos que aprender a esperar no agir do Senhor. Nós, como servo do Senhor, tem que aprender a esperar no momento certo e na hora certa para Deus trabalhar. Meus amados irmãos, tem pessoas que dizem, mas Deus tarda. Não. Deus, ele é longânimo. Ele alonga. O Senhor, Deus, falou com Noé para ele construir uma arca. Noé teve que ali perseverar construindo aquela arca. E ele ficou ali, ele ouviu a palavra, recebeu a palavra, creu na palavra e perseverou, servindo a Deus, pregando e construindo a arca. Levou 120 anos para Deus cumprir o que ele havia falado. Abraão, o maior desejo de Abraão era ter um filho. Deus foi conceder o desejo de Abraão com 100 anos de idade. O maior desejo de Sara era ser mãe. Ela teve que esperar 90 anos para ter um filho na sua velhice. Então, também teve muitas pessoas na Bíblia também. Teve Isaac também. Ele se casou e ele teve que esperar 30 anos para ter um filho. Teve também Ana, que ela teve que ali, ela era estéril, teve que perseverar ali em oração, chorar aos pés do Senhor, esperar no tempo do Senhor para vir a bênção. Então, há tempo ali que você vai lançar as suas súplicas, seus desejos nas mãos, nos pés do Senhor, diante do Senhor, e no tempo oportuno, no tempo certo, na hora certa, Deus irá agir. Às vezes, meus irmãos, Deus não respondeu ainda a sua oração, ou Deus não respondeu ainda as suas campanhas. Tem coisas que você pediu para Deus muito tempo, é porque não chegou a hora disso acontecer. Não chegou o momento dele te responder ali, dele trazer a bênção de você. Talvez você não está preparado para receber a bênção. Talvez
Deus tem ouvido o seu clamor, mas talvez ali você não está pronto para receber ainda, porque Deus conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. Tem coisa, meus amores e irmãos, que Deus vê que nós não estamos capacitados ainda para receber. Ele não responde. Ele vai ali te preparar aquele vaso, moldar aquele vaso, quebrar aquele vaso para trazer a bênção. Porque Deus tem as suas formas de trabalhar na sua vida, na minha vida. E Ele sabe, se tem uma pessoa que nunca errou e nunca vai errar, é Deus. No que Ele faz, na maneira que Ele trabalha, o trabalhar do Senhor é perfeito. Deus trabalha de uma forma perfeita. Deus trabalha nos conhecendo, Ele conhece quem nós somos. Então, é o tempo. Se você ainda está no tempo da espera, continua esperando. Continua perseverando nas orações. Persevera ali, buscando a Deus, fazendo as suas campanhas, seus rogos, servindo ao Senhor com sinceridade. E ali, no tempo certo, Ele vai agir. Porque tem muitas pessoas também que elas só querem a bênção. Às vezes entra ali para falar com Deus só para querer a bênção. Eu quero falar para você, minha amada irmã, meu amado irmão, que a nossa maior bênção, ela é espiritual. Quero também te dar um conselho que, quando for buscar, busca o reino de Deus e a sua justiça. Não foi isso que Salomão pediu para Deus? E Deus acrescentou o material, porque ele pediu algo espiritual. Então olha para dentro de você e vê o que está faltando em você e pede para Deus as coisas espirituais. E Ele vai acrescentar as coisas materiais. Até porque Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. A palavra do Senhor diz que antes que a nossa palavra chega na nossa boca, o Senhor já sabe do que nós iremos pronunciar. Então Deus sabe o tempo e a hora de agir. Talvez ali você está clamando pelo seu esposo. Continua clamando, continua pedindo para Deus, continua chorando para Deus fazer a grande obra no seu esposo. E no tempo certo Deus vai agir. Você que está clamando pela sua esposa ou pelos seus filhos, continua clamando. Continua falando com Deus e no tempo certo Ele vai agir. Mas lembra que nem sempre as nossas famílias vai vir, talvez como nós veio até Deus. Nós veio com alegria, nós veio ali, nós foi até na fonte porque nós quis beber da água da fonte. Talvez não, eles não vai vir dessa forma. Talvez Deus vai permitir situações na vida deles para que eles se chegam a Deus. Deus vai permitir algo acontecer ou vai apertar aquela pessoa para aquela pessoa se render aos pés de Cristo. Porque se você pede, Deus vai ter que fazer dessa forma. Porque Deus tem poder de trazer as pessoas como elas vêm com um coração alegre, vir servir a Ele ali com prazer. Você vai ali, começa a ouvir ali, o seu coração vai limpando das coisas do mundo. Deus tem esse poder, mas é necessário para isso acontecer, aquela pessoa abrir as portas do seu coração. Quando meus amados irmãos, eu vim para o Senhor, eu tirei tudo aquilo que não agradava a Deus na minha vida.
Eu ia ouvindo a palavra e colocava a palavra em prática na minha vida. Eu tirei Jesus tirou, né? Todas as vaidades no meu corpo, tirou aquelas roupas curtas, que eu mais vestia. Eu não gostava de roupas compridas, eu gostava de roupas curtas. E ali eu tirei tudo, queimei tudo. E o que eu fiz? Eu fiz ali a minha trajetória ali com Deus, eu fui me mudando. Eu fui mudando. Era ouvindo e mudando. Por quê? Porque eu abri as portas para o Senhor trabalhar na minha vida. Tem pessoas que elas não abrem a porta. Pelo contrário, elas fecham, endurecem. Tem pessoas que você vai falar do amor de Cristo, vai falar o que Deus tem para fazer para ela, mas ela é dura. Ela vai fechar a porta. Ela vai te falar coisas desagradáveis. Elas são duras, são obstinadas. Deus coloca uma porta aberta até elas e manda elas entrar, mas elas fecham. Você está pensando que todas as pessoas que morreram e todas as pessoas que morreram nesse dia, o Senhor chamou. O Senhor chamou para entrar no céu. Jesus foi até essas pessoas, mas elas fecharam a porta para Cristo. E o Senhor vai trazer isso a elas na memória. Deus vai falar assim, eu falei com você. Mas como? Eu te enviei meu servo, eu te enviei minha serva, eu te enviei aquele jovem, aquele ancião para falar com você. E era eu que estava ali. E você não me quis. Então você não pode entrar aqui. Então, meus amados irmãos, não endureça o teu coração para a mensagem do Espírito de Deus. Não endureça. Porque se tem uma coisa que é mais real na nossa vida, é que nós iremos morrer. Você vai morrer um dia, eu vou morrer. Talvez as minhas horas estão contadas. Talvez você aí tenha um pouquinho de tempo, talvez, ou mais tempos para viver. Mas lembra que um momento ou outro, Deus vai pedir a tua alma. E você só poderá entrar no reino se você serviu a Cristo aqui na terra. Não servir de lábios, não servir na teoria, mas na prática. Porque tem pessoas, meus amados irmãos, que têm uma fé inabalável. Mas aquela fé não vai salvar, porque não tem obra na fé. Jesus já deixou isso bem claro. Que a fé não é somente com a fé que nós iremos entrar no céu. É igual um pássaro. Para ele voar, ele precisa ter 2 asas. Então, para você caminhar com o Senhor, você precisa ter a fé e as obras da fé. Porque através das suas obras, você vai mostrar a tua fé. E através da tua fé, você vai mostrar a tua obra. E nós estamos, meus amados irmãos, na reta final. Estamos na reta final. Não tem muito tempo para essa humanidade se arrepender, não. O tempo está acabando. E é a hora de você se decidir. É a porta estreita. Não é à toa que nós estamos aqui. Eu estou aqui pregando o evangelho para você. Não, fomos levantados por Jesus para mandar você se arrepender dos seus pecados. Não estamos aqui para condenar ninguém. Porque nós não podemos, esse não é o nosso papel de condenar. Nosso papel é pregar. Ide e pregai o meu evangelho, disse Jesus. E ali quem vai julgar é Ele. Ele que vai julgar. Você vai nos julgar naquele grande dia. Então, procure uma igreja que prega a verdade, que prega contra o pecado. Porque antigamente, meus amados irmãos, quando eu não conhecia a palavra do Senhor, eu achava que pecado era só matar,
Eu achava que pecado era só adulterar. Eu achava que pecado era só roubar. Esse para mim eram os pecados grandes. E não, tudo é pecado. Tudo é vaidade. Até comer demais é pecado. Até falar demais é pecado. Até da maneira que você se veste indecentemente é pecado. Então, nós vivemos uma vida nesse mundo que pecamos todo momento, toda hora, se você não tiver o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você é separado. Você ali, lembra que Deus fez o dia? Teve a luz e as trevas e separou as trevas, a luz das trevas. Então, nesse mundo, como você aceita o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, Deus vai lá te separa das trevas, do pecado. Aí, irmã, mas e depois que nós vem para Jesus, nós não peca mais? Você não terá uma vida, você não será mais praticante do pecado. Você será agora um praticante da palavra de Deus. Você ali separou das coisas que não agradavam o Senhor. Antes o que você fazia, você não vai fazer mais, porque você confessou o Filho de Deus. Você confessou Ele e prometeu Ele que vai servir. Você fez uma promessa para o Senhor. Deus prometeu te salvar. Deus prometeu me salvar. Mas isso também depende de mim, do meu esforço, das minhas renúncias. Não é como a palavra diz que ali todo aquele que crê será salvo. A maioria das pessoas crê em Deus. A maioria. Mas se você crê e não servi-lo de todo o coração e não se entregar a Cristo, de maneira nenhuma nós não entraremos no reino dos céus. Amém, meus amados irmãos? Então, essa mensagem que Jesus Cristo quis falar conosco, porque a paciência gera esperança. E ali, quando nós não temos a paciência, peça para Deus, dá graça para você, te ensinar você. Senhor, me ensina a te servir, me ensina a orar, me ensina a confiar, Pai. Me ensina a jejuar, me ensina a vestir para te agradar. E assim Jesus vai te ensinar, porque você está ali chamando Ele para ser seu professor. Porque quem nos ensina é o Espírito do Senhor. Quando você vai fazer alguma coisa ali, Ele te instrui, Ele fala, não é por aí, não é dessa forma. Ele vai te conduzindo até o céu. É Ele que te conduz. É o Espírito Santo de Deus. Então, busque por Cristo, meus amados irmãos. E Ele vai salvar a tua alma se você se esforçar e renunciar às coisas que não agradam a Ele. Amém? Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Eu peço para você se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar com mais pessoas e deixar seu like. Que Deus te abençoe. Se você quer oração, pode pedir, pode deixar os seus comentários que estaremos orando. Amém? Nós temos um livro, esse livro são com pessoas enfermas. E nós oramos e jejuamos por aquelas pessoas que estão inscritas no livro. Amém? Que Deus te abençoe.